Vamos buscar um pouco de paz para hoje. A palavra de hoje está no Salmo 118, versículos 13. Com violência me empurraram para me fazer cair. Contudo, o Eterno me amparou. Hoje a missão mais difícil, sabe qual é? É nos mantermos em pé. Através de inveja, eles não querem apenas ter as mesmas coisas que nós temos. Eles querem o nosso lugar, a nossa vida, a nossa família, o nosso trabalho, a nossa alegria, a nossa paz, os nossos bens. E por isso tem muita gente querendo nos derrubar. Uma parte de tudo isso, a culpa é nossa. Porque nós expomos muito a nossa vida. Nós colocamos na vitrine das redes sociais ou fazemos propaganda de nossas conquistas. O diabo é invejoso e derrotado. E ele levanta pessoas para te empurrar e prepara armadilhas para te prender. Ainda bem que nós estamos do lado vencedor, né? E Deus sempre nos ampara e nos socorre. Lá no Salmo 94, versículo 18, diz assim: Quando eu gritei, socorro, estou caindo. O seu amor cuidadoso, Senhor, me amparou e me pôs em pé. Deus, Ele está à distância apenas de uma oração. Basta a gente clamar e sua destra se estende imediatamente em nossa direção, nos pondo de pé novamente. Rápido como a mão que puxou Pedro das águas, ele sempre é nosso socorro presente, bem presente. Certa vez um homem trouxe o seu filho possesso de espírito imundo e trouxe para os discípulos tentarem libertar o seu filho, aquele jovem que sempre que vinha o espírito maligno sobre ele, ele caía por terra. Onde ele estivesse, ele caía. Se fosse na água, ele caía na água. Se fosse perto do fogo, ele caía no fogo. Ou se fosse em qualquer superfície, ele caía, ele vivia no chão. E os discípulos não conseguiram expulsar, não conseguiram libertar aquele jovem. Pelo contrário, eles ficaram com medo. Eles tiveram pouca fé para conseguir libertar aquele jovem. Até que Jesus chega e vê aquela cena. E olhando para aquele jovem no chão, Jesus se moveu de compaixão. E antes de curar, antes de libertar, ele pergunta ao pai: há quanto tempo isso acontece? E o pai diz: desde a infância, que ele é jogado por terra. E Jesus, olhando para aquele jovem por terra, ele repreende o inimigo. E ele coloca o inimigo para correr dali. E o que eu acho lindo é em Marcos capítulo 9, versículo 27. Diz assim: Mas Jesus o tomou pela mão e o ajudou a ficar em pé. Ele levantou-se e estava bem. Jesus viu a cena de um jovem caído no chão. E Jesus sabia que Deus não criou um jovem para estar na sarjeta, no chão. Mas Deus criou o jovem para estar de pé. Deus criou a cada um de nós para estarmos de pé, não prostrado, caído no chão. Aquela cena doeu o coração de Jesus. E ele imediatamente cura esse jovem, liberta esse jovem. E ele mesmo vai lá e levanta, relembrando o Salmo que diz que é o nosso Deus que nos levanta, é Ele que nos ampara. Mesmo quando o inimigo nos empurra com violência, é Ele que nos ampara, o Eterno que nos ampara. E naquele momento Jesus estava ali
sendo Deus para aquele jovem, levantou ele. Talvez eu esteja hoje falando para alguém que esteja prostrado no chão e precisa de uma mão para te levantar. E muitas vezes você esperou pela família, por amigos, pela igreja. Eu vou te dizer uma coisa em nome de Jesus. Só o Eterno pode te levantar. Porque muitas pessoas ao teu redor, elas podem até tentar, mas depois você vai cair de novo e você vai ficar prostrado, ou você vai voltar para o chão, porque muitas pessoas estão com tantos problemas que elas preferem ficar prostradas. Mas quando Deus levanta a gente, é como diz esse versículo, ele levantou-se e estava bem. Jesus o ajudou a ficar de pé. Nós temos um Deus que é capaz de nos levantar das piores situações. Ele pode nos levantar. Mesmo que a vergonha tenha sido grande, mesmo que o problema tenha sido grande, mesmo que a depressão tenha sido grande, eu conheço um Deus que te ajuda a ficar de pé, porque Ele te criou para estar de pé e não na sarjeta, no chão. Mas o inimigo, ele quer nos ver no chão, ele quer nos ver prostrado numa cama. Ele tem prazer em nos ver preso dentro de um quarto escuro, na sarjeta, sem forças para levantar. Ele tem prazer nisso. E por isso ele te empurra o tempo todo. Muitas são as rasteiras que nós levamos da vida. Eu tenho certeza que você já levou muitas rasteiras da vida. Como uma criança que está aprendendo a andar, nosso caminhar tem sido uma queda atrás da outra. Nós estamos ralados, machucados e até mesmo sem vontade de levantar, porque nós sabemos que toda vez que a gente levanta, a gente cai de novo. E nós estamos cansados disso. Mas para aqueles que estão no chão, nesse momento, se eu estou falando para você que se acha no chão, na sarjeta, nesse momento, sem coragem, sem vontade de se levantar, o inimigo te empurrou e você se sente machucado, você está caído. O meu conselho é aproveita para orar e chamar o único que pode te levantar. Aproveita que você está prostrado e ora. Clama ao teu Deus, pede para que Ele venha te levantar. Esse é o melhor momento. Aproveita, não fica se lamentando, mas clama pelaquele que é poderoso e pode te levantar. Lá no Salmo 145:14 diz assim: o Senhor sustenta a todos os que caem e levanta todos os abatidos. Ele não está dizendo aqui que ele tem poder, que ele gostaria. Ele diz que ele levanta. Ele levanta, ele sustenta. Ele está afirmando que ele pode. Se você está abatido, ele está dizendo aqui que ele levanta todos os abatidos. Ezequiel diz por diversas vezes no seu livro que o Espírito Santo o levantou para que ele estivesse de pé diante de Deus. E você vai ver isso inúmeras vezes no seu livro. Ezequiel 2, 2, 3, 12, 14, 24, no capítulo 8, no versículo 3, no capítulo 11, no versículo 1 e 24, no capítulo 43, versículo 5, ele diz que o Espírito o tomou e o levantou na presença do Senhor. Ainda hoje, o Espírito Santo tem esse poder de te colocar de pé. Lembra do Vale dos Ossos Secos? De repente o Espírito veio sobre eles e eles se levantaram como um exército poderoso. É isso que Deus quer fazer na tua vida. Ele quer te levantar. Por mais que o inimigo queira te derrubar, Deus quer te levantar, quer te colocar de pé
junto com esse exército poderoso que vai pregar a última mensagem ao mundo. E para isso ele vai te encher do Espírito Santo, porque o nosso espírito, ele não é espírito de temor, mas ele é de ousadia. Ele está de pé, ele está pronto, ele está à disposição de cada um de nós para nos erguer diante de um mundo que quer nos derrubar o tempo todo. São muitas as situações que estão nos derrubando o tempo todo. A gente está tentando ficar de pé e a gente não consegue, a gente cai. Você já tomou banho de praia com muitas ondas, que a gente tenta se levantar e ela vem uma onda e cai, e você se levanta de novo e vem outra onda e te derruba? Você já passou por isso? É assim que nós estamos vivendo. A gente tenta se levantar, depois vem outra queda. A gente tenta se levantar, resolve uma coisa aqui, aparece outra. A gente resolve e aparece outra, e resolve aqui e aparece ali. É assim a vida do crente. É assim a vida de todas as pessoas nessa terra. Mas o cristão em especial, porque nós temos um inimigo, como diz a palavra de hoje, que nos empurra com violência. E quem empurra com violência quer destruir. Não quer somente deixar prostrado, quer destruir. Você é empurrado com violência. Quantas e quantas vezes você sentiu esse empurrão? Quantas e quantas vezes você entendeu? Meu Deus, o que é que está acontecendo? O inimigo tentou me destruir agora. Você já passou por isso? Ou você está passando por isso nesse momento? Você está prostrado, não consegue mais se levantar. Eu estou te dizendo nesta manhã, em nome de Jesus, existe um Deus que é poderoso para te levantar quantas vezes forem necessárias. Ele diz que vai segurar na tua mão, que você não precisa temer e Ele estará contigo todos os dias da tua vida. Olha o que diz em 1 Coríntios, capítulo 19, versículo 12. Assim, aquele que pensa que está em pé, cuidado para que não caia. Até nisso a gente precisa tomar cuidado, porque muitas vezes a gente pensa que está em pé e muitas vezes a gente já está no chão e nem notou. Então a gente não pode se orgulhar como se isso fosse devido à nossa força. Eu estou de pé. E quando a gente olha para alguém que está prostrado, caído, a gente se acha mais forte do que aquela pessoa. Ela foi muito fraca, ela se entregou muito rápido. Todos nós ficamos de pé somente pelo poder de Deus. Aprenda isso. Nós só ficamos de pé pelo poder de Deus. Então muitas pessoas que caíram, elas não caíram porque queriam, ou porque foram descuidadas, ou porque procuraram isso. Muitas pessoas foram empurradas e você precisa usar de misericórdia, porque o inimigo está tentando acabar com todas as pessoas, principalmente aquelas que se voltam para Deus. Ele sabe que pouco tempo lhe resta. E quando ele vê as nossas conquistas, a nossa felicidade, quando ele vê a gente testemunhando, ele nos empurra com toda a força. Você nunca percebeu isso? Que quando você recebe uma bênção de Deus, quando você está testemunhando, quando você está contando a todo mundo o milagre que Deus fez, de repente você sente um empurrão, alguma coisa na tua casa, na tua família, com algum parente, algum amigo acontece que você fica sem chão para que ele te cale. E muitas vezes, depois desse empurrão, nós ficamos prostrados e a gente fica sem acreditar. Deus, eu estava fazendo a tua obra, eu estava testemunhando do teu poder e tu permitiu isso, que acontecesse isso comigo. Como é que eu vou testemunhar agora? Eu vou dizer o quê? Como é que pode? Eu falei tão bem do Senhor, eu disse que o Senhor era poderoso, que o Senhor tinha feito milagres e agora eu estou aqui no chão caído. Você foi empurrado com violência. No Salmo 91 diz que o inimigo preparou o laço, preparou uma armadilha para te pegar. Mas se você vai ver nesse mesmo Salmo, um Deus que está te livrando de tudo, até mesmo das setas do maligno.
um Deus que está presente o tempo todo. Mas se você está de fato de pé, permaneça vigilante para não cair, porque o inimigo vai tentar te derrubar. Mas você já sabe que isso vai acontecer, você já foi avisado através da palavra de Deus que tem um inimigo que está ao teu redor tentando te destruir. Então você precisa ficar vigilante. E se você cair, você já sabe que tem alguém que é poderoso para te levantar. Ah, queridos, nós vivemos dias difíceis e as pessoas estão adoecendo emocionalmente. Elas estão sendo derrubadas. Muita gente está prostrada. Muita gente está esgotada fisicamente, porque são muitos os problemas desse mundo, são muitas as dificuldades, muitas enfermidades na nossa família. Nós estamos sendo empurrados de todos os lados. O inimigo está tentando nos manter no chão. E muitas pessoas estão vivendo assim, estão sem forças. E quando a gente pergunta o que está acontecendo, elas dizem que estão tentando se levantar e não conseguem. Onde que diz isso na palavra de Deus que você vai conseguir sozinho se levantar? Você precisa entender que é teu Deus que vai te levantar. Então pede a Ele agora onde você está. Pede a Ele para te levantar. Não fica tentando, pede a Ele para te levantar. Se você for ver em todas as curas que Jesus passou, Ele sempre dizia, levanta e anda. Não era somente para os coxos, mas Ele chamava as pessoas para se levantarem da vida que viviam para uma nova vida. Ele chamava essas pessoas da sua sarjeta para que eles viessem para a glória. O nosso Deus, Ele nos tira de um tremendal de lama, como diz no Salmo, e firma os nossos pés na rocha que é Cristo Jesus. Ele nos tira das trevas e nos coloca na sua maravilhosa luz. Ele nos tira do fundo do poço, Ele nos tira da cova dos leões, Ele nos tira da fornalha, Ele nos tira o tempo todo da situação que nós estamos, para nos elevar, para nos colocar numa posição maior. Ele não fez a luz para colocar debaixo de uma cama, no chão. Ele nos fez como luz para nos colocar em cima, no velador, na parte mais alta, para que possamos iluminar todo o ambiente. Você não foi chamado para ficar no chão. O chão não é o teu lugar. Até porque nesses dias você vai receber o poder de voar, para encontrar com o teu Senhor nos ares. Você foi feito para voar. Você não foi feito para ficar no chão. Você não pode se acostumar com isso. Você não pode limitar a tua vida. Deus te fez para estar de pé. E é por isso que nós vamos orar nesta manhã. Você quer orar comigo? Onde quer que você esteja nesse momento escutando essa mensagem. Mesmo que você esteja prostrado num quarto fechado, em nome de Jesus, esse vídeo vai entrar na tua casa agora e vai te levantar pelo poder de Deus. Porque esse poder está na sua palavra, que disse hoje a você que com violência o inimigo te empurrou e te fez cair, mas o Eterno te amparou e te levantou. Vamos orar por isso. Pai querido, neste momento, eu te peço que visite cada pessoa que está escutando essa oração agora. Levanta o teu povo, Espírito Santo, como o Senhor fez com Ezequiel. Levanta o teu povo e coloca eles de pé na presença do Senhor. Entra dentro deles e levanta eles como um exército poderoso. Dá-nos a ousadia, o poder do alto, para que nós possamos ter a autoridade de testemunharmos que nós fomos transformados pelo teu poder, que nós não somos mais aqueles pequeninos, aqueles que viviam prostrados no chão. Nós fomos resgatados, redimidos e nós estamos sendo trabalhados para que sejamos santificados para entrarmos no teu reino.
O Senhor nos amparou com a Trindade, com milhares de anjos que neste momento estão a nos cercar. Em volta da nossa tenda foi dado ordem para que anjos acampem-se e cuidem de cada filho teu. O Senhor é que toma-nos pela tua mão poderosa e nos mantém de pé. Se não fosse o Senhor, nós estaríamos nos piores lugares deste mundo. Mas hoje nós podemos entrar na tua presença, como nesse momento em oração, nós subimos à tua presença, entramos no teu santuário e apresentamos diante de Jesus a nossa oração. Através do Espírito Santo, as nossas palavras são ditas da forma correta e nós alcançamos o teu coração, Deus. E o Senhor estende a sua destra poderosa em nossa direção e nos levanta e nos dá a força necessária para ficarmos de pé. Não permita, Senhor Deus, sequer que a gente baixe a cabeça diante do inimigo ou diante dos problemas que ele levantou na nossa vida. Que a gente encare de cabeça erguida, como diz a tua palavra, quando vocês verem essas coisas acontecendo, levante a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Pai querido, o Senhor nos chamou para ser cabeça e não cauda. Então dá-nos autoridade, dá-nos a certeza de que somos príncipes e princesas de um reino eterno. Nós estamos aqui de passagem, esperando esse céu se rasgar para a gente voltar para casa. Enquanto isso, nos mantenha de pé, Senhor Deus. Que a tua força seja vista em nós. Agora de manhã, todas as tuas misericórdias foram renovadas para nos manter de pé. E é assim que nós vamos sair hoje, de cabeça erguida, sabendo a quem nós servimos, um Deus poderoso que não vai nos deixar prostrados. E se durante esse dia o inimigo tentar mais uma vez nos empurrar, nós temos a certeza por tua palavra que existe um Deus eterno que nos ampara e não vai permitir que a gente venha ao chão. Por isso, com base na tua palavra, nós saímos para vencer esse dia. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.